Obrigado demais, viu, Ellen? Obrigada, Ellen. Vai lá, Edu. Obrigada, Ellen. Boa noite. Perfeito. Um ponto muito importante, de acordo de fato como a Ellen citou, hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, então eu queria até trazer uma mensagem para vocês sobre o assunto. Depois a gente entra no material específico em relação à geração, né, de impacto em iniciativas em diversidade, equidade e inclusão. E falando um pouco do Dia do Orgulho, ele surge em 1969, justamente contra a discriminação, para combater mesmo a discriminação em relação a pessoas LGBTI+, independente da sua orientação afetivo-sexual. Então, por quem a gente sente atração, se relaciona, e também pensando na identidade de gênero das pessoas. Então, para combater que isso aconteça na nossa sociedade. Um ponto muito relevante que já tiveram alguns avanços de 1969 para cá, mas ainda precisa ser algo combatido, também celebrado o orgulho, porque o Brasil, por exemplo, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, é o país onde a gente tem o maior índice de situações de discriminação contra a população LGBTI+. Então, esse é um ponto que, quando tem no dia 28, obviamente, além de a gente celebrar quem nós somos, é um marco em relação a essa luta, né? De combater a discriminação contra pessoas LGBTI+, independente da sua orientação afetivo-sexual ou sua identidade de gênero. E pensando no cenário que a gente tem no Brasil, isso é algo que vai muito além das políticas públicas em relação aos governos federal, municipal e estadual. Isso também é um ponto muito importante para as organizações. Então, como que está o cenário da sua organização? Você está conseguindo promover um ambiente seguro e inclusivo para pessoas LGBTI+, combatendo discriminação em relação a essa população especificamente? Então, acho que essa é uma mensagem, obviamente, de esperança, né, que muito já avançou, mas também de um olhar atento, porque muito ainda tem a se fazer para que a gente não retroceda, mas em si avance a esse combate em relação à discriminação também. Então, essa é uma mensagem inicial antes da gente começar a se apresentar aqui e entrar no material também. Obrigada, Edu. Pessoal, boa noite. Meu nome é Raquel, eu sou sócia da Falcone, eu tenho 24 anos de casa já, e trabalho com o tema de diversidade e inclusão, mais precisamente desde 2018, mas picada ali pelo apetite, pelo incômodo de saber, desde quando eu virei sócia, que eu comecei a me dedicar e me interessar mais pelo tema, e saber por que que as mulheres não progrediam nas carreiras, ou as pessoas negras, ou as pessoas da comunidade LGBTQIA+, ou as pessoas com deficiência, então eu tinha um incômodo, e aí foi que eu despertei no tema. Sigo como consultora de carreira, mas também trazendo o que sempre a gente trabalhou do nosso jeito Falcone de ser, para essa temática. E aí é um prazer estar aqui com vocês hoje e com o Edu, nessa jornada de caminhada. Perfeito. Eu sou Eduardo Dantas, eu sou sênior consultant aqui na Falcone, já tenho 7 anos de casa. Também sou consultor de carreira, tenho atuações em diversos segmentos, tanto também uma atuação no público e no privado. E dentro da Falcone eu comecei a me envolver em diversidade e inclusão de forma mais robusta e pensando em como a gente consegue impactar positivamente também a sociedade, né? Então a gente tem um microcosmos dessa sociedade aqui dentro da Falcone. Então meu principal objetivo era como transformo esse ambiente em um lugar cada vez mais diverso, inclusive para as pessoas que estão aqui. E hoje em dia a gente conseguiu já ultrapassar essa bolha, essa barreira também, transformando fora, seja nos nossos fornecedores, com os nossos clientes, então é um ponto muito positivo. E para isso eu me tornei especialista em diversidade e inclusão também pela PUC Minas, já estou na minha segunda especialização no tema, porque eu vejo tanto da minha experiência da Falcone, como a gestão e o pragmatismo são extremamente importantes, e com isso eu busquei o conhecimento técnico em diversidade e inclusão para unir o melhor desses dois mundos. Eu acho que com essa união a gente consegue sim
transformar de forma sustentável e perene nas organizações. Acho que é o ponto principal, né? Ver essa mudança de patamar, obviamente de forma genuína, mas isso acontecendo no dia a dia das organizações. E pensando nesse aspecto, a gente traz para vocês alguns elementos sobre como eu vou gerar impacto com iniciativas de diversidade e inclusão, pensando nos resultados efetivos para a organização e também para as pessoas, obviamente, né? Com as pessoas estando nesse ponto no centro. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, e no que a gente vai passar hoje para vocês, eu quero começando a falar sobre os avanços e os resultados alcançados em diversidade, equidade e inclusão no Brasil, até para trazer esse panorama, essa história. Como nós éramos, qual foi o avanço ao longo desse caminho e onde nós estamos. Principais desafios e dores do mercado, tá? Então, trazer para vocês, de forma recorrente, quais são esses desafios no dia a dia para não se alcançar ou se ter uma empresa diversa e inclusiva? Quais são esses obstáculos? E, por último, como a gente pode resolver essa questão? Então, de forma bem prática, pragmática mesmo, utilizando gestão como o norte principal, como a gente tem essa mudança de patamar em diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações também. E pensando nesse avanço, aqui eu trago um panorama para vocês que remonta ali à década de 30 no Brasil e a gente vem até os dias de hoje, 2023. Quando a gente olha para esse cenário, em 1932, a gente tem ali a primeira legislação trazendo o direito a voto para as mulheres no Brasil. Então, esse é um ponto que pode até surpreender algumas pessoas acham que é algo mais recente, ali década de 50, década de 60, mas foi lá em 1932. E esse é um primeiro passo frente a alguns aspectos importantes em diversidade e inclusão no Brasil. Mas quando a gente vai olhar pontos mais específicos em relação ao mercado de trabalho, por exemplo, a lei de cotas, pensando em pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ela tem 32 anos, essa lei. Então, é uma lei muito nova e extremamente recente. Quando a gente olha em relação a outros aspectos que são muito importantes para a comunidade LGBTI+, por exemplo. A união de casais homoafetivos, ela foi reconhecida no Brasil em 2011. Então, se você for pensar, eu sou um homem LGBTI+, eu tenho uma união estável com meu parceiro. Isso não seria possível antes de 2011. E não é uma legislação no Brasil, não é uma lei no Brasil. Isso foi uma decisão do STF. Então, ainda assim, a gente vê que tem algo importante a se avançar nesse aspecto. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, essa lei em relação à união de casais homoafetivos foi aprovada ano passado no Senado, no Congresso, na Câmara e depois no Senado e sancionada pelo Biden. Então, se você for pensar nos Estados Unidos, foi algo de ano passado. Então, o Brasil ainda tem esse ponto a conquistar. Quando a gente fala também de acessos à lei de cotas em universidades, isso é algo de 2012. E, de forma muito recente, a gente tem a lei também do racismo, né, de combate a situações, quando a gente olha ali em relação ao racismo, e na lei do racismo tem um decreto específico, um apenso ali em relação às situações de LGBTI+, fobia, que isso aconteceu apenas em 2019. E quando a gente vê agora um avanço, uma aceleração de legislações ou normativos que tem um impacto, obviamente, no mercado de trabalho, a gente tem passando agora, em 2023, uma autodeclaração obrigatória em relação aos documentos trabalhistas que as organizações têm que prover, né, que as pessoas ali tenham esse ponto apresentado, que elas declarem qual é a sua raça, e isso vai ser passado para entes governamentais. E a gente também tem duas legislações importantes em relação à equidade de gênero. A primeira delas é a equiparação salarial, que foi aprovada na Câmara e no Senado agora, ali, coisa de mês passado, e também uma legislação em relação ao combate ao assédio, que a partir de março desse ano, todas as organizações têm que prover um treinamento de combate ao assédio dentro das suas organizações. Então, a gente tem uma linha de avanços. Obviamente, a gente trouxe aqui alguns highlights, mas trazendo desde 1932 até agora, como isso tem impactado tanto a sociedade como um todo, pensando no Brasil e especificamente nas organizações. Quando a gente passa nesse aspecto e vê avanços especificamente dentro das organizações, a gente tem uma pesquisa da Deloitte, foi feita com 374 empresas brasileiras,
e destacam-se algumas iniciativas de gestão que são específicas em diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente tem aqui 64% das organizações adotando e formando, sensibilizando suas lideranças em relação ao tema, 59% delas trazendo treinamentos formais aí ao longo dessa cadeia do ano em relação à diversidade e inclusão, e tem dois pontos principais quando a gente fala de fatos e dados em relação à diversidade e inclusão. Um senso de diversidade para a empresa conhecer como ela é, e a partir daí ela tomar decisão e ter uma iniciativa muito bem assertiva, traçada, é extremamente importante. E outro ponto, quando a gente fala de uma percepção ali em relação à inclusão, essas pesquisas de climas recorrentes, elas são extremamente relevantes para mensurar como que a minha organização está em relação ao aspecto da inclusão. Eu estou conseguindo proporcionar um ambiente inclusivo no dia a dia para essas pessoas, e a pesquisa de clima é um instrumento relevante em relação a isso, e pesquisas mais específicas, como uma pesquisa de percepção focada nesse tema, ela traz ainda mais dados assertivos e para uma tomada de decisão clara nesse aspecto. E quando a gente vê um investimento nesse tema, a gente tem empresas como a Unilever investindo 17 milhões, a Ambev investindo 7 milhões, a EG investindo 3 milhões em relação à pauta antirracista, a Suzano aqui um outro exemplo de 5 milhões também em relação a um apoio a startups lideradas por mulheres. Só que a gente vê que essas organizações estão fazendo investimentos, pensando ali nos seus negócios, em como isso eu vou impactar positivamente diversidade e inclusão, mas elas também começam a ter iniciativas pensando na sua cadeia de fornecedores. Então, eles começam a ter iniciativas ali, como a Sanofi, de lançar um programa para ampliar fornecedores de grupos socialmente minorizados. Quando a gente fala de Brasil, isso é mulheres, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTI+, pessoas com deficiência. E outro ponto aqui, a Mondelez investiu 400 milhões de reais em iniciativas para empresas com pelo menos 51% de sócios, sendo mulheres, PCDs, indígenas, pretos ou pardos. Então, a gente vê também essas grandes empresas exigindo e investindo nesse aspecto quando a gente fala da cadeia de fornecedores, né, dessa inclusão produtiva, que eu acho extremamente relevante quando a gente fala aqui no Brasil, pela amplitude das médias e pequenas empresas também. Quando a gente fala desse avanço, tem um ponto aqui extremamente crítico, né? Muita coisa foi conquistada. Eu trouxe para vocês um panorama de cenário, leis no Brasil, mas esses resultados, eles mudaram o ponteiro de forma satisfatória? E a gente tem uns dados em relação a esse aspecto que eles não são nada satisfatórios, né? A gente vê aqui que levaria 225 anos para que os mais pobres no Brasil alcancem uma renda média. E que se nada for feito também, de acordo com os dados do Fórum Econômico Mundial, a gente levaria 257 anos para atingir a paridade de gênero no Brasil. Então, se os governos e as organizações não fizerem nada e a gente for esperar, levaria 257 anos. Então, eu acredito que nem eu e nem vocês, dentro dessas organizações, gostariam que isso acontecesse, né? A gente ficar de apáticos a essa situação e não fazer nada internamente também para mudar. Esse foi um ponto do que a gente tem feito aqui na Falcone e tendo olhar atento ali desde 2017, 2018 em diante. E quando a gente fala de resultados e avanços em DI, agora no aspecto demográfico dentro das organizações, eu sempre trago uma comparação de como nós somos como sociedade brasileira, que eu acho algo extremamente relevante. Nós somos uma sociedade composta por 52% de mulheres e 56% de pessoas negras, de acordo com o IBGE. Nós somos uma população formada por 8% de pessoas com deficiência, também um dado recente do IBGE. E quando a gente fala de comunidade LGBTI+, até frisando pelo dia de hoje, de acordo com o Datafolha, uma pesquisa do ano passado, a gente tem 9% da população brasileira sendo pertencente à comunidade LGBTI+. Para vocês terem uma ideia da potência também da população LGBTI+, a parada LGBT do Brasil é a maior do mundo. Um recorde de 4 milhões de pessoas na Paulista. Então, assim, nós temos, ainda acredito que esse dado de 9% seja subnotificado. Então, quando a gente compara como nós somos em relação à sociedade brasileira e vê essa pesquisa da GPTW, a gente traz aqui um panorama de como
a gente tem essas representatividades em cargos de alta liderança. Então, em todas essas camadas, a gente tem representatividades menores do que a gente tem na sociedade brasileira. Então, a gente tem uma lacuna muito importante, e se nada for feito, a gente vai continuar com esses dados. Quando a gente olha essa pesquisa de GPTW, são as principais empresas já, empresas que estão avançadas no tema. Então, isso fica ainda mais profundo em relação à lacuna e o caminho que a gente tem para avançar. Outro dado importante também dessa pesquisa, como a gente tem, qual é essa representatividade dentro de conselhos de administração. Esse dado, ele tem uma redução ainda do que a gente vê em relação à alta liderança. O único que se mantém estável ali é em relação a pessoas LGBTI+. O mais próximo do que a gente tem na sociedade brasileira, a gente tem na alta liderança e essa representatividade em conselho. Nas demais, a gente tem muito a avançar pensando nesses dois aspectos. Então, esse foi um ponto aqui que a gente gostaria de trazer para vocês, essas correlações. Obviamente, tem alguns segmentos aqui de empresas vão ter dados melhores, outros têm dados ainda mais desafiadores, mas a gente trouxe essa pesquisa da GPTW por ser algo mais amplo também. Na sequência, e pensando nessa trajetória, quais são as maiores dores e desafios enfrentados ao atuar com diversidade, equidade e inclusão nas organizações? Por que a gente gosta de falar desses dores e desafios? Porque esse não é um tema doce ou saboroso. Então, assim, não é algo que as pessoas, de primeira, vou querer falar sobre isso. Sempre vão ter pontos e enfrentamentos ali que não vão ser azedos de você receber. Não vai ser uma coisa, inicialmente, que a pessoa quer ouvir, né? A gente não gosta de ouvir desafios ou lacunas no nosso dia a dia. Em relação à diversidade e inclusão, no Brasil, nas organizações, a gente ainda está nesse ponto. Então, tem muito a se avançar. Então, por isso que a gente traz desses principais pontos. Quando a gente fala de principais desafios, tem uma pesquisa da Together, foi realizada em 2022, e a gente faz um filtro aqui para vocês em relação a porte, tá? Esses são desafios concentrados em empresas até 100 pessoas. E quando a gente fala desses desafios, o primeiro deles é orçamento para a realização de ações, esse investimento em diversidade e inclusão. Obviamente, as organizações no dia a dia, o orçamento ele não é infinito, né? Então, a gente tem que decidir quais são as principais batalhas no dia a dia. Então, esse foi um ponto listado pelas organizações com porte até 100 pessoas. Em segundo lugar, demonstrar esse valor agregado das ações. Então, como eu no dia a dia, mesmo que investindo ali de maneira inicial, o que isso está gerando de motor e resultado para minha própria organização? A gente vê no dia, e várias pesquisas mostram que diversidade e inclusão, sim, gera melhores resultados dentro das organizações. Então, até em relação à diversidade de gênero e diversidade racial, tem pesquisas muito amplas que já comprovaram isso. É algo ligado extremamente ligado à inovação, à geração de fato de lucro. Então, isso aqui, de como a gente vai demonstrar o valor agregado no dia a dia, a gente pode falar de diversas pesquisas já comprovando esse valor. E vinculado a isso, tem ali demonstrar o retorno dos investimentos. Como no dia a dia a organização também traz esse retorno de forma muito clara para as pessoas, né? Para as pessoas do seu time, a alta liderança e assim por diante. E quando a gente traz aqui outros pontos, a gente tem a contratação de profissionais de grupos minorizados, pensando em mulheres, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTI+, pessoas com deficiência e assim por diante. Tem um baixo também engajamento da alta liderança dessas organizações. Isso fica muito vinculado a como eles estão enxergando esse valor agregado e o retorno desses investimentos também. Então, acho que essas ações, esses desafios ficam muito próximos. E, por último, a falta de um time dedicado em relação à diversidade, equidade e inclusão dentro dessa organização. Não necessariamente precisa ser um time ou uma pessoa dedicada, mas que essa temática esteja na pauta das áreas. Então, dentro do jurídico, dentro da comunicação, da área de gente e das demais áreas, que o tema esteja perpassando ali. Tem isso algo extremamente importante para a gente ter um avanço na temática. E até trazendo agora para a Raquel, esse ponto para vocês, Raquel, se você quiser já continuar, fica super à vontade. Obrigada, Edu. Pessoal, olha só, né, dentro do que a gente observa da nossa jornada até hoje, né, de tantos anos se investindo
de alguma maneira, pública e privada nas iniciativas e dos desafios que a gente tem. Tem 2 desafios que, dentro dessa pesquisa, da Together, que a gente gostaria de destacar. Um deles é que a gente observa, né, que apenas 27% das médias possuem orçamento específico para as ações de diversidade, equidade e inclusão. Então, essa é uma dor, junto com as anteriores que o Edu falou. E uma outra pesquisa da Ambima, que traz um aspecto que somente 35% das organizações medem os resultados de suas políticas e ações para diversidade, equidade e inclusão. Qual que é o ponto, né, que a gente destaca, unindo tanto a questão do orçamento, quanto a questão de medição desses resultados? Como é que a gente conecta e traz para uma pauta efetiva, né, para o negócio, para as lideranças da companhia, para a ação que a gente pode ter, a temática de diversidade conectada com o meu negócio, né. Então, assim, dentro desses desafios, né, então o que a gente pode fazer? Então o que eu vou buscar trazer para vocês aqui agora é quais caminhos, né, a gente pode seguir, o que nós acreditamos que pode ser feito de maneira muito prática, muito efetiva, e muito simples em alguns casos, para seguir nessa jornada. Setando as nossas expectativas aqui, né, que a jornada pela diversidade, equidade e inclusão não é uma jornada de um dia para a noite, né, assim, a gente tem aspectos que nos mostram ali um caminho até longo, eu diria, para a gente seguir. Tem 4 elementos, que eu vou começar citando por eles, que são os nossos fatores críticos de sucesso, ou como a gente costuma chamar, pontos decisivos para uma jornada por mais diversidade, equidade e inclusão. O primeiro, que está associado com uma das dores que o Edu falou, de alto engajamento, de engajamento da alta liderança, está relacionado a colocar essa pauta na agenda da liderança. A liderança da companhia tem que estar conectada, engajada e endereçando este tema. Isso é uma maneira de demonstrar prioridade, de demonstrar que deve ser de fato tocado, que não é algo do modismo e que promova esse engajamento de todo o time. Aquilo, quando a gente está nos nossos locais de trabalho e pensa do envolvimento das altas lideranças, e é onde a gente quer também se engajar. Então é essencial esse envolvimento. O segundo aspecto, que é fundamental, é a motivação. É o porquê se fazer isso. Por que eu quero trabalhar com diversidade, equidade e inclusão na minha organização? Seja por responsabilidade social, seja por impacto no resultado, seja por algo que eu queira fazer, conciliando esses 2 aspectos. Isso é importante que fique muito claro, para que as pessoas na organização saibam o porquê a gente está trabalhando com isso, para que a gente não tenha, iniciativas isoladas e soltas, que depois de um período a gente observa: "Poxa, eu estou fazendo tanto, mas não vejo o meu ponteiro mexer, não vejo as coisas mudarem na companhia". Se eu não tenho essa motivação muito clara, eu posso ter um primeiro momento que as pessoas se engajam, mas depois elas se afastam, porque elas não veem muito propósito nisso. Um terceiro elemento, muito relacionado com o nosso jeito de ser e de fazer consultoria também, de trabalhar no que a gente acredita, é utilizar fatos e dados para a tomada de decisões. Dados de entrada, turnover, progressão de carreira. Então, a gente tem diversos dados na organização que a gente pode observar para ver como estamos hoje e como a gente vai traçar o nosso caminho. E, por fim, mas não menos importante, que é um pilar que a gente costuma dizer que é de base, né, que é de sustentação, que é o pilar de educação. Então, necessariamente, é uma temática que a gente precisa traçar uma jornada de educação para que, de fato, a gente se mobilize por uma mudança de atitude, por um desenvolvimento de uma empatia, por aquilo que a gente acredita que não é o certo ser, e aí a gente passa a agir de maneira diferente. Muito sem julgamento também, tá, gente? Assim, de não julgar as pessoas que não conhecem, né,
por alguma atitude errada, mas ter sim a oportunidade de educação da trajetória que a gente tem que seguir. Qualquer jornada que a gente fale em DI, né, que a gente queira promover maior inclusão e diversidade, a gente passa por esses 4 elementos e tudo que a gente faz, a gente conecta com isso. Mas e aí? Né, desdobrando ali um passo, um pouquinho mais, do que a gente pode fazer? A gente ilustrou aqui para vocês como a gente pode resolver essas questões com diversas iniciativas. Visualizem aqui como se fosse uma grande colmeia, onde a gente tem vários favinhos de mel, e cada um deles aponta uma ação ou uma iniciativa que pode ser endereçada. A gente tem 3 blocos de cores aqui, eu vou explorar um pouquinho cada um deles, para desdobrar para vocês exemplos de ações, mas para dar um panorama geral primeiro, o bloco da esquerda é o bloco que fala de um diagnóstico, da gente se conhecer, saber como somos e qual é a foto hoje da minha organização. O bloco do meio ali, nesse meio marronzinho, que ele fala da governança e gestão, muito conectado com as dores que Edu comentou quando a gente fala da falta do orçamento, de ações práticas, de medição dos resultados, de envolvimento. Então, assim, a gente tem o olhar da temática de DI como qualquer outra área da nossa organização, que precisa de planejamento, de métricas, de ações de curto, médio e longo prazo, de indicadores, de uma estratégia, uma governança, análise. Então, é bem trazer esse olhar. E do lado direito, a gente tem aquelas ações que são mais específicas, e daí muitas delas relacionadas a essa jornada de educação, de liderança inclusiva, mentorias específicas e tudo mais. Vamos olhar aqui, então, um pouquinho cada uma delas. Quando a gente fala do diagnóstico, a gente ancora num dos pilares que está relacionado a fatos e dados. Então, aqui é a gente olhar para a nossa organização e definir quais grupos, por exemplo, vão ser priorizados para a gente trabalhar inicialmente e depois na sequência em cada ciclo. Se a gente for olhar todas as camadas de diversidade que a gente tem, só para citar algumas, né, a gente tem gênero, a gente tem cor e raça, pessoas com deficiência, a gente tem comunidade LGBT, pessoas de origens e formações diversas, a gente tem gerações, né, a gente tem diversas outras em que a gente pode tratar. Olhar tudo de uma vez, a gente não consegue. Então, qual é a prioridade? Então, quando eu faço um diagnóstico na minha organização, eu consigo priorizar ali por onde eu vou começar, sendo daquilo que seja o mais relevante e impactante para o meu negócio. E a partir disso, eu tenho a Raquel, possibilidade. Por favor, Edu. e até um ponto conectado com isso, que é muito importante, que é até um detalhe em relação a essa decisão, você tendo esses números, os seus, internamente, você comparando no local onde a sua organização está inserida, isso te dá de forma muito clara qual que é a prioridade. Então, por exemplo, empresas multinacionais, a situação do Brasil e América Latina, ela pode ser uma em relação à diversidade e inclusão, mas a situação dos Estados Unidos, ela tem pontos diferentes. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, todas as pessoas que são consideradas latinas sofrem preconceito no mercado de trabalho. Lá, quando eu converso com organizações americanas, essa é uma camada de diversidade priorizada. Quando a gente fala de latinos, pessoas de países da América Latina. Quando a gente fala também em relação aos Estados Unidos, por exemplo, pessoas que foram para a guerra, ex-combatentes, esse é uma camada de diversidade que tem grupos de afinidade, ou são iniciativas que as organizações fazem para promover a contratação de pessoas que foram ex-combatentes em guerras. Então, é muito interessante quando a gente olha esse cenário para avaliar onde a organização está inserida, quais são as principais camadas de diversidade que são latentes ali no dia a dia. E você tem os seus dados internos, comparando com outras organizações do mesmo cenário, isso fica muito mais claro de você direcionar e ter uma tomada de decisão assertiva de qual vai ser a prioridade daquele ciclo. E a partir disso você pode ir caminhando nessa decisão. Por isso que a gente fala a cada um desses ciclos, tá? E eu trouxe esse detalhe de cenário que eu acho que ele é extremamente relevante e importante. Obrigada, Edu. E aí, a partir disso, né, desse conhecimento de cenário, né, como a gente está falando, a gente define e prioriza as iniciativas que a gente vai adotar para ampliar essa representatividade, e também eu passo
a entender se eu tenho uma organização de fato promovendo um ambiente inclusivo com equidade de oportunidades ou não. Quando a gente observa, por exemplo, uma pesquisa de percepção relacionada muito diretamente à inclusão. Além disso, né, do que Edu também já comentou, a gente tem uma garantia de tomada de decisão mais assertiva, porque eu estou ali tirando uma foto, né, da minha realidade atual, então eu consigo direcionar de maneira mais efetiva. É muito comum a gente, ver diversas iniciativas sendo tomadas nas organizações para algo que não é prioritário, e aí eu falo: "Poxa, meu ponteiro não mexe, eu não vejo as coisas se transformando ou mexendo". Então, isso também é uma maneira da gente medir essa assertividade e, principalmente, os avanços, e também no ponto de comparação com outras organizações, com o mercado, com meus concorrentes, né, com empresas que estão no mesmo segmento que o meu, que a gente possa ali pensar de maneira mais estratégica as iniciativas. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando de censo, né, como o censo que a gente faz no IBGE, no país, um diagnóstico mais amplo das iniciativas, pesquisas de percepção ou um assessment específico em alguma camada, como, por exemplo, a gente trouxe aqui de equidade de gênero. O segundo bloquinho que a gente tem ali do meio da colmeia, que é esse que a gente fala da governança e gestão, é a gente olhar para a temática de maneira planejada, né, assim, é traçar todo o nosso ciclo de gestão também para a camada de DI. Então, ponto de partida sendo a definição da estratégia em relação ao tema e onde eu quero chegar. Então, por exemplo, quando eu olho para o meu negócio e penso na temática de diversidade, equidade e inclusão, qual que é a minha estratégia em TI associada para o meu negócio? O que que eu posso fazer em relação ao meu negócio, onde eu tenha a estratégia de TI potencializando a estratégia do meu negócio? Então, é um ponto de partida, um norte, um alvo, onde se quer chegar, para que depois a gente vai cascateando tudo. Por toda a organização. Por que que isso é fundamental e onde conecta? Conecta com o aspecto que a gente falou lá atrás, de motivação do porquê se trabalhar o tema, né, assim, importante definir isso, porque isso leva ao engajamento das pessoas e direciona tudo que eu vou fazer depois de desdobramento de indicadores e metas que traduzem ali essa estratégia. Então, a partir dessa estratégia, a gente faz esse desdobramento para eu monitorar os meus avanços, né, então, a partir das estratégias definidas, como é que eu monitoro, ao longo dos ciclos, como a gente comentou, o avanço em relação ao DI, e eu também defino anualmente, para se chegar nessa estratégia, as ações e as iniciativas chaves de curto, médio e longo prazo, baseado no que a gente viu no tópico anterior, dos fatos e dados que a gente tem. Então, normalmente, a gente busca esses fatos e dados, rodando em ciclos, como, por exemplo, censo, pesquisa de percepção e outros dados, como, por exemplo, das áreas de gente ali com People Analytics, que a gente olha em turnover, encarreiramento, recrutamento e seleção, e aí eu vou, monitorando a minha evolução com base nesses fatos e dados sempre atualizados, fazendo a gestão disso. E, Raquel, Junto Vai lá, até um Edu. ponto para complementar você aqui, da importância dessas ações sendo realizadas anualmente, eu vou dar um exemplo muito pessoal agora para vocês, tá? Em 2019, a Falcone fez o primeiro painel de diversidade e inclusão no encontro anual da nossa organização. Então, é um momento esperado por todo mundo. Então, a gente se encontra uma vez no ano, todo mundo presencialmente. Então, é algo muito feliz de ver pessoas que a gente já trabalhou em um projeto ou se vê muito por videochamada. Então, de se conectar também com a cultura e com os valores da nossa organização de maneira muito firme. E eu sou uma pessoa LGBTI+, e a Falcone foi o primeiro lugar que eu me senti seguro para falar sobre minha orientação afetivo-sexual. Isso pode ser muito simples para outras pessoas, para pessoas heterossexuais, por exemplo, porque eu já sofri com homofobia em outros ambientes de trabalho. Então, tive um receio. Depois disso, eu me fechei e em ambiente de trabalho, eu não falei sobre esse ponto. E, para mim, era algo que pesava.
Então, assim, você chega nas nossas férias coletivas, todo mundo ia falando assim, ah, eu vou viajar com meu namorado, ou vou viajar com a minha esposa. E eu sou casado, então já tenho 8 anos no relacionamento. E eu não falava isso, porque eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar ou do que as pessoas iriam falar. Então é como se fosse uma carga extra emocional que eu não deve, que isso poderia impactar ali no meu dia a dia no trabalho. De eu me esconder e não ser quem verdadeiramente eu sou. E depois dessa iniciativa na Falcone, que é realizada desde 2019, eu senti segurança pela primeira vez de falar sobre isso. E vocês podem pensar assim, ah, mas o que que isso resultou, né? Primeiro, acho que quando a organização faz um movimento como esse, te garante uma segurança psicológica de você ser quem você é de verdade, o meu rendimento dentro, não que eu tivesse um rendimento ruim, mas meu rendimento na Falcone e minha liberdade e a forma como eu me integrei com o time, com as minhas lideranças, foi outra. Então, assim, se eu olho minhas avaliações de desempenho e olho hoje, a carreira que eu construí depois de 2019 para cá foi uma outra carreira. Isso tudo porque eu senti segurança da organização numa ação que pode ser considerada simples. Ter um painel de diversidade e inclusão para falar sobre o tema no encontro anual. Então, a gente não está falando algo aqui extremamente complexo. Então, só de falar sobre o tema, eu senti essa segurança pela primeira vez na vida. Então, já tinha um histórico anterior em outras organizações. Então, acho que isso é algo extremamente significativo e só um exemplo aqui muito pessoal meu. E para mim, assim, pensando na minha experiência como pessoa, como colaborador, tá? A Falcone fazendo esse movimento, eu já era conectado com a cultura, com os valores, mas eu me sinto muito mais agarrado à Falcone e de forma muito genuína, porque eu vejo que é algo genuíno. E isso é algo extremamente importante também. Quando a gente fala das ações e iniciativas, eu vejo que é algo genuíno. Tá no nosso DNA impactar positivamente a sociedade, e isso também, a sociedade é nós, né, como organização, as pessoas que trabalham aqui. Então, só trazendo esse relato pessoal em relação a iniciativas, né, como essa, e como isso melhorou muito a minha vida como pessoa e como colaborador, né, porque acho que a Falcone vem ganhando muito com isso, né, porque eu me sinto bem e desempenho aqui sem preocupações que eu tinha antes. Edu, puxando um pouco do que você falou, eu compartilho dessa experiência. Eu sou uma mulher trans e quando eu fiz o meu processo de seleção para Falcone e para MID, essa parte do acolhimento que você falou é muito genuína e isso é muito importante. Que a pessoa que esteja ali sendo entrevistada, que ela se sinta acolhida, que outra coisa que é colocada sobre plano de carreira, que as pessoas enxerguem que isso é possível, que as pessoas tenham esperança, isso aproxima, isso faz a gente entregar muito mais, isso faz a gente se aproximar muito da cultura, e não só se aproximar, a gente é realmente embaixador da marca, mas não é aquele embaixador que está fazendo uma propaganda, a gente está falando de algo que a gente vive. Eu falo com orgulho do lugar que eu trabalho, eu faço as pessoas admirarem muito a empresa em que eu trabalho, mas não estou querendo fazer propaganda, eu realmente vivo a cultura e me sinto acolhida. Obrigada, Edu, obrigada, Ellen, pelo depoimento de vocês, da aplicação da diversidade e inclusão, de fato, na prática, nas organizações e os benefícios que a gente pode ter. Obrigada pelos relatos, tá? E isso que vocês citaram está muito relacionado, assim, quando a gente fala de processos, políticas, iniciativas, que eu vou rever para alcançar a minha estratégia, né? Como eu tenho que remodelar, pegando aí no exemplo que a Ellen trouxe, né, desde o momento que ela entrou na companhia, né, como é que eu revejo os meus processos de atração, de recrutamento, de seleção, do onboarding das pessoas, né, como é que eu trago essa ambientação, que coisas que eu posso calibrar dos meus processos de maneira muito prática, para trazer mais diversidade, mais inclusão, sem gerar um turnover depois, por exemplo, né? Da mesma maneira, né, quando a gente fala da iniciativa, como qualquer outra,
iniciativa, meta, indicadores, e a gente ter uma governança e uma rotina de gestão para eu checar se de fato eu estou avançando em relação à minha estratégia ou não, né? Se a minha estratégia e o que eu estou fazendo de fato continua conectado com o meu negócio, né? Se eu estou avançando na temática e nas métricas como eu tinha planejado e as ações de correção de rumo que eu preciso fazer. E um ponto aqui super importante, eu e Edu estávamos até agora há pouco numa conversa de um projeto de DI, onde a gente falou fortemente sobre desenvolvimento e fortalecimento da cultura inclusiva. E por que que isso é tão essencial, né? Não adianta eu trazer um público grande de pessoas diversas se eu não estiver preparado para que essas pessoas possam performar, para que essas pessoas possam ser quem elas são, dando o melhor que elas têm para oferecer para a organização. Então, é fundamental que a gente tenha uma cultura de inclusão para que as pessoas possam fazer parte e executarem os seus trabalhos, executarem as suas atividades, né? E para que os avanços em paralelo eles sejam sustentáveis, contínuos e, como foi dito aqui por vocês, genuínos em relação ao que se propõe a fazer. Muito importante quando a gente se propor, de fato, a gente honrar esse lugar genuíno de onde a gente quer, né? Perfeito. E eu gostaria de trazer até uma contribuição aqui, conectando com a lei em relação a pessoas com deficiência, tá? É uma lei vigente há 32 anos e essa legislação, ela garante, obviamente, dependendo do porte da organização, que se tem uma representatividade de pessoas com deficiência. Muito se foca na representatividade. Então, assim, se é uma empresa acima de 1.000 pessoas, tem que ter ali 5%. Dependendo do seu porte, você tem que ter 1, 2, 3, 4 ou 5%. A questão principal é que essa legislação ela traz diversos artigos em relação à inclusão das pessoas com deficiência. Como que é a carreira dessas pessoas com deficiência. E nisso aqui a gente conecta muito os processos com as políticas. E, obviamente, com esse fortalecimento da cultura inclusiva. O que geralmente acontece? As organizações se preocupam com a representatividade. Muitas delas, a grande maioria, não consegue nem alcançar essa representatividade listada pela legislação, e a maioria não olha para esse ponto da inclusão. Então, assim, como que está a acessibilidade da organização para o recebimento da pessoa com deficiência? E quando eu falo de acessibilidade, não é só a arquitetônica. Quando a gente pensa assim, vou pensar num ambiente, numa indústria. As plantas têm ali a sinalização Infraestrutura, né? adequada, a infraestrutura, tem rampas. Não é só isso. Pensando nos sistemas do dia a dia, os sistemas estão adequados para uma pessoa com deficiência auditiva, uma deficiência visual. Então, isso perpassa, obviamente, essas barreiras arquitetônicas de sistema, mas também no dia a dia. Em processos, por exemplo, como desenvolvimento em carreira, a gente faz aí trabalho de diversidade com outras organizações e, obviamente, aqui também analisando na Falcone, essas pessoas com deficiência que entram na organização, elas foram promovidas ao longo do tempo? Elas estão exatamente no mesmo cargo que elas foram contratadas? Isso impacta muito na questão da inclusão, porque se esse for o cenário, a pessoa entrou, ela tem ali avaliando a carreira de pessoas com deficiência e sem deficiência, ela está estagnada no seu início, ou teve poucas promoções quando a gente compara com as pessoas com deficiência. Então, onde está o problema? Então, estou trazendo aqui um exemplo de pessoas com deficiência, porque é uma legislação vigente, é a única camada de diversidade que tem ali uma obrigação das organizações de terem essa representatividade, além das metas, né, em relação a gênero, raça. Essas metas e essa garantia de representatividade não estão na lei ainda, mas para pessoas com deficiência, sim. Então, a gente vê um ponto, mesmo que seja um início, ainda é um desafio para a maioria das organizações, independente do seu porte. Então, esse é um fator aqui, só frisando e trazendo um exemplo que eu acho importante para vocês. Obrigada, Edu. E aí, por fim, aqui no nosso terceiro bloco, quando a gente fala das ações específicas, né, dentro da temática, e que muitas delas têm a ver com ações relacionadas à educação, que é aquele outro pilar
que a gente falou também. Então, o que a gente coloca, né, que todos os anos a gente definir as ações educacionais que são importantes, e essas ações, elas estão conectadas lá com o primeiro bloquinho aqui que a gente falou do diagnóstico, quando eu faço censo, pesquisa de percepção, pesquisa de clima, por exemplo, onde a gente tem um retrato ali, e eu extraio as minhas maiores lacunas de onde não está funcionando, principalmente os aspectos de inclusão, né? Eu estou trazendo pessoas mais diversas, mas como eu faço para que as pessoas, por exemplo, pegando o exemplo que o Edu acabou de dar em relação às pessoas com deficiência, que elas possam traçar uma jornada de encarreiramento, desenvolvimento e evolução dentro das organizações. Então, a gente aporta aqui as ações relacionadas à educação, rodas de conversa, palestras, discussões temáticas, né, assim, jornadas inclusivas em relação a algum tema. Um outro aspecto que também está relacionado com o pilar que a gente comentou de engajamento das lideranças, é conectar as lideranças de forma genuína ao tema. Isso a gente precisa trazer de maneira muito pragmática o papel do líder e a importância que ele tem para a organização da empreitada de se trazer o tema, conectando com a estratégia. A liderança tem que estar envolvida. E aí, gente, a maneira mais efetiva, eu acho que eu poderia dizer, de se conectar, é trazer de forma muito concreta e pragmática mesmo, assim, qual é o papel da liderança e qual é o papel que se espera em relação à diversidade e inclusão na estratégia do negócio. E para isso, como eu chego lá? Então, envolver e conectar as lideranças em todas as ações que a gente desenvolveu no cenário que a gente tem atual, a partir do diagnóstico, e com a importância do papel, né, do que precisa ser feito, também é fundamental, e isso é uma ação específica. E aí a gente tem, por exemplo, nessa questão, as jornadas de liderança inclusiva, para trazer o líder como um líder inclusificador, atuando em prol de maior inclusão, principalmente das pessoas diversas que a gente traz. E aí, isso tudo a gente conecta numa potencialização do desenvolvimento e carreira das pessoas diversas, de acordo com as prioridades que a gente definiu lá atrás no nosso diagnóstico. E nesse sentido, né, amarrando toda essa jornada de aprendizado, a gente tem uma coisa que é muito crítica, e aí que a gente vai trazer aqui para vocês, o que a gente normalmente escuta para a gente ter ambientes mais conscientes, posturas mais inclusivas dentro desse aprendizado contínuo. Não adianta a gente pretender trazer pessoas diversas se a gente não trazer a consciência junto, andando ali colado, para que de fato eu permita o aprendizado contínuo e o desenvolvimento das pessoas nesses ambientes mais inclusivos. Por isso que a liderança é tão fundamental e a gente traz essa questão da jornada da liderança inclusiva. Tem um aspecto que está destacado ali, quando a gente fala de uma plataforma de desenvolvimento de pessoas diversas, que é o que a gente escuta, e aí fundamentalmente de lideranças, quando a gente fala assim, por que, né, quando a gente questiona, não temos mulheres, pessoas negras, LGBTs, pessoas com deficiência, de qualquer camada que a gente quiser colocar aqui em posições de liderança. O que a gente escuta? Né, assim, não tem mulheres preparadas, muito difícil encontrar pessoas negras, que dirá então para cargos de liderança. A mesma coisa vale para as pessoas trans da comunidade LGBT, ou que todo mundo tem oportunidade igual, basta ser competente que a gente vai. Eu não vou entrar no mérito da concordância ou não dessas afirmações, não é esse o ponto, tá, gente? E nem vou entrar no mérito do enorme abismo socioeconômico, educacional que a gente tem no país. Né? Assim, também não vou entrar no mérito da gente dizer, de fato não tem mulheres, pessoas negras e por aí vai. Não vou. Eu vou me ater simplesmente ao fato destas afirmações serem feitas. Por isso que eu estou falando que eu não vou entrar no mérito, porque isso é o que normalmente a gente escuta nas organizações, que as lideranças falam. Né, assim, tipicamente, sem entrar no mérito, né, assim, essa é a afirmação feita.
Se esta é a afirmação feita, né, posto que é essa afirmação, o ponto é como a gente lida com isso. A gente mostrou até aqui nesses últimos slides uma série de iniciativas que a gente pode fazer para trazer um ambiente mais diverso e inclusivo. Então, por exemplo, para pegar exatamente o caso que Edu e Ellen contaram, de entrar numa organização como pessoas diversas e sendo ali incluídos no seu pertencimento para eles poderem performar mais. Então, eu tenho um aspecto ali, sim, eu busquei diferente no meu processo de atração, de recrutamento, de seleção, de onboarding, de inclusão, de um acompanhamento para a jornada. E no ponto, quando a gente fala que não tem, é a gente ter a oportunidade também de trazer o desenvolvimento das pessoas. A gente tem, e aí, Edu, me ajuda a calibrar aqui no tempo, uma jornada que a gente faz muito voltada para essa questão da educação que eu posso promover para as pessoas diversas, se eu não consigo preencher todas as minhas vagas nas organizações, mas estou na dúvida aqui, Edu, se a gente mostra, se a gente tem 3 minutinhos aqui para mostrar, ou se a gente vai para perguntas. É até às 8. Ah, então ótimo. Então vou mostrar aqui para vocês, quando a gente fala dessa plataforma de desenvolvimento de pessoas diversas, muito conectada com a FIRST, que é uma plataforma de aceleração de performance e desenvolvimento de competências. O que a gente fez? A gente Só um complemento da informação que você trouxe anteriormente. O ponto-chave é que muitas daquelas afirmações, elas podem sim, e a grande maioria são desconectadas aos fatos e dados. Então, assim, além da gente trazer esse aspecto para as lideranças, no sentido de, então, tá, vamos analisar a representatividade do Brasil, vamos analisar a representatividade dessas camadas de diversidade dentro das camadas de diversidade dentro das universidades. Vamos analisar quais são os aspectos que são as competências que estão sendo requeridas dessas pessoas. As pessoas têm ou não têm essas competências? Ou isso é um viés inconsciente do seu processo seletivo? Ou essa pessoa não se enxerga dentro daquele tipo de instituição? Então, vários desses questionamentos vão caindo por terra na hora que a gente vai mostrando os fatos e dados para as pessoas também. Mas eles estão postos daí porque são opiniões de lideranças por onde a gente perpassa. Mas é muito importante, até nesse aspecto, os fatos e dados, porque eles desmontam muitos desses tipos de afirmação, que às vezes eles estão, de fato, ali desconectados da realidade. Só para trazer um ponto de como a gente também trabalha em relação a esse tipo de situação. Obrigada, Edu. Do ponto aí, né? Obrigada pelo esclarecimento que eu falei de não entrar no mérito, né? Assim, porque a gente busca, pelas análises, né, assim, demonstrar o que temos, e para aquilo que não temos, a gente questiona, então, o que pode ser feito, né? Assim, e tem um aspecto que é muito importante do que Edu comentou sobre vieses, quando a gente fala, por exemplo, de promoções dentro das organizações, de oportunidades que eu vou dar, seja numa contratação que eu estou fazendo, seja numa promoção em um encarreiramento. Então, assim, muitas vezes a demonstração do que se tem é super importante para quebrar esses viés, né? Ou, no caso de não ter numa volumetria, né, quando a gente fala de organizações imensas, o que então se pode fazer para isso? Então, a gente conjuga sempre nesses dois olhares. O que a gente tem dentro dessa plataforma, conectando com a FIRST, que é uma plataforma de desenvolvimento de competências e aceleração de performance? A gente procura trabalhar em escala. A plataforma ela é digital. E dentro de escala, isso significa que eu posso conectar e posso trabalhar com um número gigantesco de pessoas. Eu posso pôr milhões de pessoas na plataforma. Significa também, sendo plataforma, que é um processo de lifelong learning, porque eu estou ali num processo contínuo e ágil de aprendizado, de maneira que, de forma muito rápida, né, ali no ciclo de poucas semanas, eu posso efetivamente demonstrar os resultados que podem ser alcançados.
eu consigo ter ali um mapa completo do perfil das pessoas diversas que passaram por esse ciclo. Então, quando a gente conecta, por exemplo, com os fatos e dados, então eu tenho esse mapa de pessoas, demonstrar de maneira muito efetiva o avanço na jornada de aprendizado, e aí eu posso sim trabalhar numa aceleração de carreira. Então a gente fez um recorte na plataforma, a plataforma ela se vale para todas as pessoas dentro de uma organização, mas a gente fez um recorte para pessoas diversas, independente da camada que a gente queira trabalhar, para essa demonstração, né, e suporte de que temos ali a possibilidade de promover pessoas diversas e ter pessoas mais diversas nas lideranças, por exemplo. E aí, como que a gente trabalha dentro da plataforma a partir dessas características? A gente trabalha com solução de problemas reais. Então, são os meus problemas do dia a dia que eu tenho, estou ali lidando na minha atividade, na minha área, então é muito conectado com o que eu já tenho ali no meu trabalho. E eu permito essa troca de experiências, essa evolução na carreira e a solução de problemas a partir de conexão e colaboração em rede. Então, a plataforma, por inteligência artificial, me conecta com outras pessoas que podem colaborar para a solução do meu problema e me fazem ali conexões, né, que possam me ajudar na minha jornada, do meu desafio. E eu tenho também conectado com o meu problema e com essas conexões, a partir também de inteligência artificial, um mapa de autoconhecimento meu das competências humanas, a partir de inteligência artificial, do que eu preciso desenvolver. Então, a plataforma também me dá isso. Então, conectando o problema que eu preciso resolver e as minhas oportunidades ali de desenvolvimento de competências humanas, eu tenho uma trilha com conteúdos num único lugar, né? Conteúdos de competências humanas, digitais e técnicas que eu preciso desenvolver para a solução dos meus problemas e para dos desafios. Eu posso ter também na plataforma, se eu quiser, masterclass com executivos do mercado e mentorias com lideranças da própria organização. Mentorias e masterclass que possam me ajudar a resolver os meus problemas e os desafios que eu tenho. E encontros também que a gente coloca, né, periódicos ali com pessoas diversas em destaque. Então, à medida que a plataforma a gente vai caminhando, se eu tenho ali pessoas que se destacam, eu posso ter encontros ali periódicos com essas pessoas, né, de estímulo ao engajamento, à solução e tudo mais. O que que a gente buscou com isso, né? A gente traçar essa jornada de desenvolvimento e de carreira de maneira muito efetiva para as camadas que eu quero estimular na minha organização. Então, eu posso colocar isso de uma maneira de criar um pipeline de sucessão de lideranças, de criar um pipeline de encarreiramento a partir da camada que eu tenho, que eu queira trabalhar de maneira muito objetiva e concreta a partir dos problemas reais e do dia a dia que eu tenho. E aí o ponto que a gente coloca também, meu computador travou. Travou completamente. Bom, agora voltou. Quando a gente olha, né, assim, para mudar a realidade que a gente vive, a potência das médias empresas, que é enorme e que emprega milhões de pessoas no país e que pode, de maneira muito prática, efetivamente, gerar um impacto exponencial ao se investir em diversidade, equidade e inclusão. A gente tem diversas pesquisas que demonstram os resultados que eu posso obter pelo fato de ter pessoas mais diversas na minha equipe, pelo fato de eu ter pessoas com diferentes perspectivas e visões de mundo, por isso que a gente fala da tomada de decisão em outros patamares, melhores resultados gerados, porque eu tenho perspectivas distintas observando o mesmo problema. Então, o potencial de se ter isso de maneira efetiva e mudar as nossas realidades, né? E hoje a gente está aqui num dia que
celebra o Dia do Orgulho, com 2 pessoas aqui da comunidade, podendo representar de maneira muito pragmática, de que sim, a gente faz, é possível e é super importante a gente avançar nessa jornada. Então, o nosso convite é que para a gente siga nesse propósito e, de fato, a gente possa, em conjunto, transformar a realidade em que a gente vive. É isso, gente. Muito obrigada.